Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Se você está acompanhando os vídeos anteriores, você viu que eu fiz um combo com 5 jogos juninos para a inauguração do site e que agora eu trago para você o passo a passo. Lembrando que se você quiser adquirir esses jogos já prontos, no valor super promocional, super baratinho, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo, já aproveitar e conhecer o site do estudioofficegamificação.com.br e adquirir o seu jogo lá. Agora, se você quiser aprender, vem comigo que eu vou te mostrar e o jogo da vez vai ser tiro ao alvo. Primeiro, vamos ver então como é que funciona o jogo. Bom, primeiro nós temos aí todas as regras, né, do jogo. O nosso jogo é dividido em 5 equipes, cada um representado por uma cor. E aí nós temos um total de 30 perguntas, que cada patinho desse tem lá a sua pergunta. Quando eu clico no número, ele vem para a minha pergunta. Aqui nós temos o tempo, então o tempo que esse patinho vai demorar para percorrer toda essa trajetória aqui é o tempo que foi estipulado, nesse caso foram 30 segundos, mas você pode colocar um tempo maior ou menor, de acordo com a sua necessidade. Quando ele chegar ao fim, vamos aguardar ele chegar ao fim. Quando chegar ao fim, ele vai levar um tiro e ele vai tombar. E aí nós temos a pergunta cadastrada e a alternativa. Então, digamos que se o grupo escolher uma resposta errada, vai ficar laranja. E a gente sabe que na gamificação é muito importante ter o feedback de imediato. Então, mesmo que ele erre, o professor precisa dizer, olha, a resposta correta seria a resposta B. E aí, ó, nesse caso você deixou de ganhar 3 pontos, o time deixou de ganhar 3 pontos, né? Ou se acertasse direto, quando eu clicasse na resposta certa, viria a setinha e também a pontuação aqui. Clico na setinha e volto para cá. O número 3 não existe mais, agora o patinho está caído. Se o time ganhasse os pontos, tivesse acertado, basta vir aqui, ó, clicar 3 vezes que iria receber 3 pontos. Agora o time azul. Então, o time azul escolheu lá a pergunta número 8. Mais uma vez, o patinho tá indo lá. Respondeu corretamente. Opa, valeu 5 pontos. Então, eu venho aqui e vou colocar 5 pontos. E assim por diante. Quando a gente voltar, digamos que o time... Agora é a vez do time preto novamente. Escolheu lá o número 19. Respondeu corretamente, valeu 4 pontos. Então... 3 mais 4 dá 7. Eu vou clicando aqui, ó, 4 vezes e ele vai fazendo a soma da pontuação. Vai ganhar ao final o time que tiver maior pontuação, certo? Então agora vamos lá para o nosso tutorial. E se você gostou dessa proposta, já deixa o seu like. Bom, aqui eu utilizei como imagem, né, essa barraquinha aqui e esse pato. Foram utilizados lá no site do FreePic. Esse chapéuzinho aqui, ó, em PNG, que na realidade eu utilizei as mesmas cores e o mesmo elemento de pontuação de time para todos os 5 jogos que eu criei, tá? Então todos eles foram marcados pelo chapéu e pela cor do time, que foram 5 times, 5 cores diferentes. E no painel de perguntas, aqui eu peguei essa onda aqui lá no site do Pixabay. Tá? Então, foram poucos elementos aqui nesse jogo. E também teve a música, que eu utilizei o site Sua Música. Procurei a música lá, você pode utilizar a música que você preferir. Então, bora lá começar. Primeiro, o nosso patinho, ele precisa de ter uma marcação, precisa de ter uma numeração. Então, o que eu fiz? Peguei aqui esse meu pato, vou aumentar aqui o tamanho, venho inserir, vou pegar uma forma aqui redonda. Lembrando que para fazer um círculo perfeito, sempre utilize o Shift e aumente o tamanho nas extremidades. Vou tirar o contorno da forma. Vou colocar aqui a cor, utilizando o conta-gotas da cor do vermelhinho aqui do patinho, e vou tirar aqui também o contorno da forma. E vou colocar bem em cima do círculo que já estava aqui. Ok, agora a gente pega esse círculo, com o Shift pressionado, clica no pato, clica com o botão direito e agrupa. Então, agora eu tampei aquela partezinha ali do alvo do pato, né?
eu venho aqui inserir uma caixa de texto e vou colocar a caixa de texto aqui no tamanho aqui desse meu círculo. E nela eu vou escrever a minha numeração. Então, número 1. Por que eu coloquei na caixa de texto? Porque na caixa de texto a gente consegue deixar um tamanho maior do que eu escrever na própria bolinha. Então, como eu vou ter, por exemplo, 30 questões, se eu colocar aqui número 30, vai caber tranquilamente o número 30 aqui. Aproveito e já coloco aqui centralizado. Se eu escrevesse o número 30 dentro do círculo, ele ficaria muito pequeno. Então, por isso que eu utilizei a caixa de texto. Vamos selecionar o texto, vamos colocar aqui na cor branca e ok. Então, por exemplo, número 1. Aí, nós vamos selecionar o pato, que já está agrupado com o círculo, copio, clico com o botão direito e colo. Colo como imagem, tá? E vou colocar o número 1 aqui. Agora eu venho aqui, vou alterar de número 1 para 2, vou selecionar tudo, copio, clico com o botão direito, colo como imagem. E aí, bora colocar aqui. E nós vamos fazendo isso por toda parte aqui do nosso patinho. Quantas perguntas você quiser colocar e quantos patinhos couber aqui também na sua seção, na sua barraquinha, tá? Vou colocar só esses 3 aqui como exemplo. Aí, o que vai acontecer? Esse patinho, ele vai ter que sumir quando eu clicar nele. Então, eu vou clicar nele aqui e vou colocar a animação de desaparecer. Vou lá no painel de animação e observo que ele é a imagem 25. Então, disparar ao clicar em imagem 25. Então, quando eu clicar na imagem 25, ele vai desaparecer. Ok? Vou clicar nele, pincel de animação 2 vezes e vou clicar nos outros patos. Então, ou seja, todos os patos têm animação de desaparecer quando for clicado neles. Porém, quando eu clicar nele, o patinho ele vai, tipo, tombar, né? Ele vai morrer. Então, eu vou duplicar esse pato aqui. Eu vou tirar esse círculo que a gente colocou, que eu não preciso dele. E venho aqui em formatar, efeito da imagem, rotação 3D e vou colocar ele deitado. Aqui, ó, para ele cair, para ele ficar deitadinho, tá bom? E aí ele vai ficar caído. Só que nesse patinho eu vou colocar o quê? Animação de aparecer. E aparecer com o anterior. Aí eu venho, vou duplicar esse pato e vou colocar ele aqui no número 2. Eu vou duplicar o pato e vou colocar no número 3. Toda vez que eu duplico, esse patinho ele vem pra cá. E aí, imagine que você tem 30 questões. Então, vão ser 30 patinhos. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar cada animação dessa do patinho e vamos jogar para debaixo da animação dele desaparecer. Então, ou seja, à medida que ele desaparece, o outro patinho caído vai aparecer. Aqui tá tranquilo, são só 3, mas quando você tiver 30, vai ficar mais complicado. Então, o que eu te aconselho? Clica na primeira animação, com o Shift pressionado, desce a setinha para selecionar todas as animações de aparecer. Clica aqui e arrasta todo mundo aqui para baixo, do primeiro patinho. Agora, clica no Ctrl e clica na primeira imagem. Por que você fez isso? Porque você tirou a seleção dessa primeira animação aqui de aparecer. Agora eu vou selecionar as duas e vou trazer aqui para baixo. Vou clicar no Ctrl e vou clicar nessa primeira animação aqui de cima. Porque essa minha animação vai ficar aqui. Agora eu clico nessa aqui de baixo e vou arrastar para cá, para baixo. É uma forma mais rápida de fazer. Se tiver dificuldade ou se em algum momento você se perder, clicar errado, basta você selecionar as animações dos patinhos nas ordens e trazer uma abaixo da outra. Então, vai ficar um patinho para desaparecer ao clicar nele e logo em seguida vai aparecer o outro patinho caído. Então, quando eu coloco para apresentar, cliquei no 2, o que acontece? O número 2 sumiu e o patinho caído vai aparecer, ó. Vai ficar assim. Então, para fazer o placar dos nossos jogadores, vamos aqui inserir um retângulo de cantos arredondados. Vou colocar aqui numa cor cinza. E aí, eu vou utilizar a mesma imagem que eu utilizei para representar os outros jogos também, que foi esse chapéu e a cor referente ao time, que foram 5 cores. Mas você utilize outro objeto, caso você queira, tá? Fiz o círculo, coloquei o chapéu aqui. Vou selecionar esses 2 elementos, clico no botão direito e colo como imagem.
Aí basta deixar na altura que quiser, no tamanho que desejar, né? E aqui vai ser o nosso placar. Eu vou duplicar essa forma e vou trazer aqui até a metade, porque aqui é onde vai ficar a nossa numeração. E eu vou tirar o contorno da forma para parecer uma imagem só. Vou tirar aqui também. Para fazer o nosso placar, nós vamos digitar aqui o número, já coloca na cor que quiser, na fonte, no tamanho que desejar. E número 1. E nós vamos colocar a animação de aparecer. Agora a gente vai duplicar esse número 1 e vamos colocar número 2. Vamos duplicar, colocar número 3. E assim por diante. Quantas pontuações você desejar. Lembrando que essa pontuação tem que ser de acordo com a pontuação que você vai colocar nas suas perguntas, porque cada pergunta tem uma pontuação diferente. No meu jogo eu coloquei pontuações de 1 a 5 pontos. E o placar máximo que eu coloquei foi de 40 pontos, tá? Então aqui a gente vai preenchendo. Nesse caso aqui, eu vou deixar apenas 5 como demonstrativo, mas coloco o quanto for necessário. Vamos selecionar tudo, vamos aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Como com tudo selecionado, a gente vai pegar e vai arrastar e vai colocar aqui para cima do nosso retângulo, para ficar tudo junto. E aí, vamos trazer todas essas formas para cá, aqui. E nós vamos colocar agora uma forma, um outro retângulo aqui por cima. E esse retângulo aqui vai ser a nossa máscara, porque quando eu clicar nele é que vai acontecer as numerações do placar. Então, eu vim aqui em animações, painel de animação. Aqui, essas minhas animações de aparecer, eu vou selecionar todas elas, vou disparar ao clicar em... Nesse meu caso, é o retângulo de cantos arredondados número 44, que é o último objeto da cena aqui, do PowerPoint que eu coloquei. Aí eu já vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou tirar o contorno da forma. Para aproveitar que ele já está aqui, eu vou selecionar tudo e vou duplicar. E vou trazer aqui para baixo. E vou duplicar novamente. Então, imagine que eu tenha 3 equipes. Então, vai duplicar quantas equipes você quiser. Essa primeira aqui já está tudo certinho. Então, a gente vem aqui em mais cores de preenchimento e simplesmente coloca 100% de transparência. Neste outro aqui, eu preciso trocar a cor do chapéu. A cor do chapéu não, a cor do círculo. Então, vamos supor que agora seja o time azul. Então, eu venho aqui, vou trocar para a cor azul. Vou selecionar tudo, copio, clico no botão direito, colo como imagem. E agora eu vou substituir esse laranja pelo azul. Venho aqui, vou colocar, vou trazer para frente. Vou colocar esse retângulo aqui e mais uma vez eu vou nele e vou tirar o preenchimento. Aliás, tirar preenchimento não, colocar 100% de transparência. Nesse outro, imagine então que o time vai ser o lilás. Então, selecionei tudo, copiei, clico no botão direito, colei como imagem. E aí nós vamos substituir o que está laranja pelo roxinho. Lembra de primeiro organizar o tamanho para ficar todo mundo no mesmo tamanho, tá? Aqui eu acabei esquecendo e teve esse probleminha, mas coloque todo mundo no mesmo tamanho. Vamos trazer o retângulo aqui para frente e vamos tirar o contorno da... Aliás, vamos colocar 100% de transparência. Então, quando a gente colocar para apresentar e eu clicar aqui, ó, ele vai ter a numeração. Certinho? Então, esse daqui é o placar. Vamos lá para o nosso painel de pergunta. No painel de pergunta, eu peguei essa onda lá no Pixabay e coloquei aqui as minhas perguntas. Um retângulo com pergunta e 3 alternativas. Lembrando que você coloque quantas alternativas você quiser ou não coloque alternativa nenhuma. Então, fica ao critério. E aí, o fundo dele, eu coloquei um tom de amarelinho. Então, eu venho aqui, ó, em Design, Formatar, Tela de Fundo. Vou colocar uma cor sólida e vou colocar esse amarelinho aqui bem clarinho. E só fechar. Pronto. Ele já tá com o fundo aqui amarelinho. Bom, na resposta correta, eu coloquei aqui a animação de cor do preenchimento e coloquei um tom de azul escuro. A gente vai alterar esse azinho aqui para azul escuro, ou da cor que você preferir. No painel de animação, clico no botão direito, opções do efeito, na realidade, intervalo, e vou colocar para diminuir esse tempo, de 0,5. Ele aqui é o número 2, que eu tinha renomeado, ele está aqui para o número 2, então eu vou disparar ao clicar
no número 2, que é esse daqui. E vou aproveitar e copiar essa formatação. Então, clico aqui no pincel de formatação 2 vezes e vou clicar nos demais. Aperto ESC. Porém, o que está errado, ao invés de ser azul, vai ficar vinho, né? Ou vermelho. Então, eu venho aqui e coloquei vinho. Então, quando a gente coloca para apresentar, cliquei no correto, tá azulzinho, cliquei nos outros, tá vermelho. E aí, o seguinte, vou colocar aqui uma seta. Essa seta vai ficar bem centralizada. Vou deixar na cor azul escuro mesmo. E vou colocar uma pontuação. Então, aqui eu vou colocar no retângulo arredondados aqui. E vou escrever valor 2 pontos. Então, ou seja, esse tiro ao alvo, ele valeu 2 pontos, caso tenha acertado a pergunta, né? Vou colocar aqui na cor vinho, vou tirar o contorno da forma e ok. Aí, essa setinha, eu coloquei a animação nela de flutuar, para ela aparecer, flutuar de cima para baixo, né? Ela vai flutuar para baixo. E a pontuação, eu vou colocar para flutuar para cima. Os dois aqui eu vou colocar num tempo mais curto, então, vou colocar os dois aqui com anterior. Vou clicar com o botão direito, aqui em intervalo, e vou colocar 0,5, para ser mais rápido. Porém, essas minhas duas animações, elas vão estar vinculadas na minha resposta certa, que no caso é essa 2 aqui. Então, eu vou selecionar as duas e vou trazer aqui para baixo. Tá com o anterior, eu só vou colocar um pouquinho para frente. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente clicar na resposta certa, aí vai subir as duas aqui. Esse aqui, eu vou colocar ele flutuar para baixo e esse aqui flutuar para cima, para eles tipo se encontrar. Deixa eu arrumar aqui o tempo. Tá? Então, um é para baixo e o outro é para cima. Então, ó, cliquei na resposta certa e aí se encontrou tanto a setinha quanto a pontuação, tá? Aí essa setinha, eu vou colocar o hiperlink para ela vir para o meu painel principal, que é esse daqui. Nesse meu caso, ela tá no slide 2. Então, clico no botão direito, hiperlink, colocar neste documento, slide 2. E a gente tem um tempo, que aqui eu coloquei o patinho como marcador de tempo. Então, eu venho, vou pegar esse patinho aqui de novo. Eu vou pegar esses dois patinhos, eu vou pegar um patinho em pé e o outro deitado. Então, eu só vou copiar e vou trazer pra cá, vou colar. Só que eu vou tirar a animação deles, tá? Então, tirei, só trouxe pra cá que já tá pronto, então, ok. Aqui eu vou tirar a rodelinha, né, pra ficar no alvo mesmo. O patinho tá virado pra esquerda e eu quero que ele vire pra direita. Então, a gente vem formatar, girar e vamos inverter. E aqui também mesma coisa. Então, agora ele tá virando aqui, olhando pra frente. Vou colocar o patinho aqui. Vou enviar pra trás. E aí, eu venho em animações e vou pegar uma animação de trajetória. Essa animação aqui, trajetória personalizada. Porque aí eu vou clicar no pato e vou seguindo aqui, ó, a onda que tem no meu slide. E chega aqui no final, dá 2 cliques, tá? Então, ele vai finalizar aqui. Então, esse vai ser o caminho que ele vai percorrer. Aqui, a gente vai colocar com o anterior e vamos determinar o tempo da nossa pergunta. Então, qual vai ser, aliás, o tempo da nossa resposta. Então, vamos supor que vai ser 10 segundos. Mas, lembrando que é interessante que tenha um tempo maior para poder ler a pergunta, ver as alternativas e escolher a resposta, tá? Então, no meu jogo, eu coloquei 30 segundos, mas você pode colocar o tempo que preferir. Aqui eu só 10 segundos para a gente poder visualizar de maneira mais rápida. E clique em OK. OK. Aí, esse patinho aqui, ele vai aparecer aqui no final. Esse patinho, eu vou adicionar animação para ele desaparecer. E esse patinho, eu vou adicionar animação para aparecer. Eu só vou trocar as ordens aqui, para ele aparecer primeiro e depois desaparecer, mas na realidade os dois vão acontecer com o anterior. Então, os dois vão aparecer juntos aqui, ó, com o anterior, e eu vou colocar
os dois após o anterior. Então, os dois vão acontecer juntos quando finalizar a trajetória, tá? E aí, eu coloquei um som de tiro nessa animação aqui de aparecer do patinho. Então, eu clico no botão direito, opções de efeito, e venho aqui procurar a opção de tiro. Não tem opção de tiro no PowerPoint, então a gente vai procurar um efeito sonoro de tiro. Esse efeito sonoro tem que estar na extensão WAV para colocar aqui. Caso você encontre um efeito sonoro na extensão MP3, utilize o site converte.co para você poder transformar de MP3 para WAV. Então, aqui eu já tenho o meu som, vou procurar ele, e ok. Então, quando eu colocar para apresentar, vai ficar assim, o patinho vai andar. Ah, importante aqui também, nessa opção de trajetória, clicar com o botão direito, em opções do efeito, colocar tudo aqui, ó, no início suave, para ele ir do mesmo jeito em todo o percurso. Ó, então, ele tá andando. Chegou no final, ele tomba, tá? Se tiver muito baixo, clica aqui na animação e sobe um pouquinho, se achar que tá muito baixo. E aí, quando a gente selecionar a opção correta, além de ficar azulzinha, vai aparecer aqui a pontuação e a setinha. Agora, a gente vai duplicar esse slide e vamos inverter as respostas. Então, por exemplo, aqui a resposta certa. Então, eu vou colocar aqui, resposta certa. Vou pegar essa formatação aqui, que tá azulzinha, vou trazer para cá. E essa aqui, que agora está errada, eu vou pegar essa formataçãozinha aqui, que está em vermelho, clicar no pincel de animação e colocar para cá. Porém, tem que lembrar que a gente tem as animações da seta e da pontuação, que são essas duas aqui, ó. Que quando a gente quando a gente transferiu a formatação de uma animação para outra, ela acabou se perdendo. Então, eu vou selecionar essas duas animações, que é a seta e esse retângulo, e vou trazer para a resposta certa, que agora é essa aqui, número 3. Agora, a gente vai... É bom colocar um pouquinho para frente, né? Vou clicar com o botão direito, duplicar. Então, digamos que a resposta certa agora é a resposta 3. Então, resposta certa. Vou pegar essa formatação aqui e vou trazer para cá. E nessa formatação errada, vou trazer para cá. E vou trocar aqui de certa para errada. As minhas animações da seta e do meu retângulo ficaram perdidas. Eu vou trazer para onde está a resposta certa, que nesse caso é a opção 3, se não me engano. Vamos testar aqui. Vou testar desde a primeira aqui para a gente ver se está tudo certo. Então, cliquei na certa, ok. Eu vou dar um Enter para ir para a próxima tela, tá? Próximo slide. Certo. Veio, vou dar um Enter. Certo. Ó, ele não tá vinculado no lugar certinho, então não é essa aqui. A resposta certa é essa aqui de cima. Então, vou selecionar as duas e vou trazer para cá. Isso. Então, quando eu clicar aqui na certa, desce a setinha. Então, faça esse teste com muito cuidado. Fez isso daqui, agora a gente tem as opções certas em cada... eu tenho a opção certa em cada lugar, na opção A, outra B, outra C. Então, agora eu vou pegar aqui, vou duplicar, trazer para cá, pegar qualquer slide, pego esse, com Ctrl, clico no outro, duplico, trago aqui para baixo, pego esse daqui, com Ctrl, vou selecionando os outros slides que eu quero, duplico e trago para baixo. Pego esse aqui, mais esse, duplico. Então, agora a gente vai de maneira aleatória duplicando os slides. Porque aí eu vou ter as perguntas, as respostas certas de maneira bem aleatória, tá? E no patinho, a gente vem aqui. A minha primeira pergunta tá no slide 3, eu clico no botão direito. Hiperlink, slide 3. Essa aqui, slide 4. Essa aqui, slide 5. E nós vamos vincular cada patinho em uma pergunta. Então, agora aqui vamos colocar para apresentar. Então, cliquei no slide, no patinho 1, ele foi lá para o slide número 1, tem o tempo que ele está indo, vamos esperar ele chegar até lá no final.
Então, acabou o tempo. Resposta certa, veio para cá, 2 pontos. Clico aqui, volto, o número 1 já não existe mais, tem um patinho caído. Então, se o primeiro time foi o laranja, valeu 2 pontos? 2 pontos. Agora é a vez do outro time. Respondeu errado. Bom, mesmo tendo respondido errado, você precisa passar o feedback. Olha, a resposta certa é essa. Então, você deixou de ganhar 2 pontos. Volta para cá, não ganha o ponto e vai para o próximo. Digamos que o número volta tudo de novo e agora é a vez do laranja. Então, escolheu lá a pergunta número 3, respondeu corretamente e 2 pontos. Volta para cá, eu clico mais 2 vezes e vai fazendo a soma dos pontos. Detalhe importante, como a gente duplicou, todos eles estão com 2 pontos. É preciso vir aqui e trocar a pontuação. Então, coloque também de maneira aleatória o valor das pontuações. Cuidado com os valores para dar tudo certo com o seu placar, tá bom? E é isso aí. O início, a gente sempre coloca as regras, né, do nosso jogo. Eu coloquei a música para acontecer no início, então coloque as regras aqui, coloca a música, vem aqui em reprodução, coloca para reproduzir automaticamente, selecione executar entre os slides e repetir até parar. É muito importante que a gente coloque aqui uma setinha, porque essa setinha ela vai ser direcionada para o nosso próximo slide. Então, clica com o botão direito e vai lá para o slide número 2. Se você colocar mais informações, coloque sempre o hiperlink. É muito importante o seguinte, eu tô aqui, eu tenho um monte de coisas na minha tela e eu preciso clicar nos lugares certinho. Se eu clico em algum lugar errado, o que acontece? Ele vai para o meu próximo slide. E isso não é o que eu quero, isso não pode acontecer. Então, vamos aqui em apresentações de slide, configurar a apresentação de slide e apresentada em quiosque tela inteira. Clique em OK. Isso significa que, quando a gente colocar para apresentar, se você clicar em qualquer lugar nessa tela, ele não vai avançar. Se você der Enter, ele não vai avançar. Só vai avançar o slide a partir do momento que você clicar em algum lugar que tenha hiperlink ou que tenha um comando, tá? Como é o caso aqui dos nossos lugares que a gente colocou hiperlink aqui no nosso painel. Certinho? Então vai ganhar o time que no final tiver maior pontuação, que acertar aí no tiro ao alvo. E aí, gostou dessa ideia? Se gostou, deixa o seu like. Lembrando que se você quiser conhecer mais sobre criação de jogos em PowerPoint, sobre várias outras técnicas, basta se inscrever no curso Oficina de Games Primeiro Nível. O link do curso está na descrição do vídeo também. Basta você clicar e adquirir o curso, certo? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.